A paz do Senhor Jesus, minha gente. Hoje eu estou começando uma série direcionada especialmente às mulheres. O Senhor colocou isso no meu coração e vamos obedecer ao Senhor. O que foi que o Senhor colocou no meu coração? Qual foi o primeiro texto que Deus trouxe para mim? Foi o livro de Esther. Gente, é bastante longo, o capítulo número 1 de Esther é bastante longo, né? E eu vou até o versículo 1 do capítulo 2, tá? Mas eu vou estar fazendo um resumo aqui para vocês, porque se nós formos ler vai ficar muito longo esse vídeo. O que aconteceu? O rei Assuero, ele era um rei muito importante no seu tempo, e ele resolveu dar uma festa no seu palácio. Vamos ler aqui, né? O terceiro ano de seu reinado fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Olha a grandeza da festa que o rei Assuero resolveu fazer, né? Para mostrar o seu reino, mostrar as suas riquezas, né? Uma festa de exibição de poder, de luxo, de tudo isso. E nesse tempo também, então, vieram as esposas, as filhas de todos esses reis, então a festa era separada. A sala do trono, onde era feita a festa para os homens, né, para as outras autoridades, estava o rei Assuero, e em outro departamento era feita a festa para as mulheres, né? Então, a rainha Vasti, que era a esposa de Assuero, estava oferecendo também uma festa para as mulheres. Era assim o costume. E no último dia, o rei Assuero, inclusive, convidou também o povo dele em geral, né? Então, imagine, né? Que festa que foi essa. Foi tremenda, né? Ia ser comentada nos 4 cantos da terra. E bebida. A bebida rolava solto. Então, lógico que já estava tudo meio bêbado, meio alegre demais, né? Bailarinas naquele tempo, que dançavam, né? Aquelas coisas que é daquele tempo que vocês sabem. No último dia, o que o rei resolveu? Ele mandou o seu empregado ir buscar a rainha Vasti para exibi-la aos homens, né, os convidados dele, né, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, né, como o auge, né, do reinado dele seria a rainha, uma mulher muito linda e que ele ia introduzir ali para mostrar aqueles homens todos meio bêbados, inclusive o rei, né? O auge da festa, no último dia. E ele mandou o empregado ir buscar a rainha Vasti. Porém, isso você vai ver no livro de Esther, capítulo 1, no versículo 12, 11 e 12, que eu já li agora, o 12. Depois você lê com calma esse livro, vale a pena, viu? E com essa visão que eu estou passando para vocês agora. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Aí você vai falar, poxa, mas por que a rainha não veio, né? O rei mandou chamar, ia exibi-la para todos que estavam ali, né? Está aqui nessa palavra, olha. A rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos. Por que isso, minha gente? Porque havia uma lei. Quem conduz a rainha é o rei, único e exclusivamente o rei. Então, quando Assuero
mandou buscar a rainha Vasti. Ele estava cometendo um erro gravíssimo, né? E sobre o efeito da bebida alcoólica, porque acredito que senão ele não faria isso. Ele mandou um empregado, a rainha Vasti ia entrar na sala do rei pelo braço do empregado, do eunuco, sendo que único e exclusivamente que podia conduzir a rainha, que a rainha dá o braço e entra na sala do rei, é pelo próprio rei. É pelo próprio rei, porque isso mostra a autoridade da rainha também. E o respeito que todos têm com a rainha, porque ela está sendo conduzida pelo rei. Mas no auge da bebida, né? Tudo meio bêbado, o rei mais ainda, acredito eu, né? Ele mandou o eunuco ir buscar a rainha, trazer a rainha. E ela manteve-se na sua posição de rainha, fazendo algo assim inusitado, mas que ela estava dentro do seu direito de fazer isso, entende? Ela se recusou. Então, aqui está bem claro o texto, olha. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu. Quer dizer, sabe aquela fúria de bêbado? Foi o que o rei teve, né? Sabe? Então, foi o que aconteceu. Ele ficou muito bravo. Só que foi diante de todos os outros convidados, né? Então, ele pegou ainda meio bêbado também. O que vocês acham que eu devo fazer com a rainha numa dessa? Olha, ele fez tudo errado. Um rei que fez tudo errado. Olha o que a bebida faz. Os amigos, que também tudo meio bêbado, ele falou, o que se deve fazer com a rainha que fez essa desobediência, né? Ah, o senhor deve tirar o poder dela, de tirar a coroa dela e colocar outro no lugar. E o rei, então, né? Aquele orgulho, tudo, é isso mesmo que eu vou fazer. E mandou prender Vasti. Mandou prender a rainha, né? Só que passado alguns dias, aqui no 2, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, passadas essas coisas, né? Passou a bebedeira, passou a raiva, só que a rainha Vasti já estava presa, ó. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, né? Aqui eles estão leve, né? E passado também a bebedeira, né? Lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Ele amava a rainha, né? Ele fez no auge da bebedeira, da festa, da exibição, por causa da autoridade dele. Ele começou a se entristecer, querer ela de volta. Só que um edito de um rei não podia voltar atrás, de jeito nenhum. Então, ele recebe um aconselhamento. Ia começar a fazer um concurso para que outras moças, mulheres viessem para ocupar o lugar da rainha Vasti, para ser rainha com quem o rei iria se casar, né? Não adiantava ele ficar triste, nada, porque o edito do rei era o edito do rei. Vasti não era mais a rainha. Que eu quero mostrar isso para vocês. A grandeza de uma rainha. Gente, nós precisamos, nós mulheres, termos a grandeza, a nobreza de ser mulher. Principalmente você que tem um esposo que é uma autoridade também, né? Você tem que prezar muito por isso. Não se deixar humilhar, não se deixar levar por nenhuma circunstância. E ninguém também. Você é rainha. Sabe de quem você é rainha? Rainha de Jesus. É, o Senhor Jesus te fez rainha no reino dele. E nós, mulheres, devemos nos comportar como uma rainha. Nós, mulheres de Cristo, né, não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias da vida, pelas carências, tanto carências espirituais, carências emocionais, carências físicas, e sair da nossa posição de rainha. Toda mulher é uma rainha. É uma rainha para o seu esposo, é uma rainha
deve se portar como, né? Para o seu esposo, para os seus filhos, na sua igreja, na sua comunidade. Minha gente, está faltando mulheres que se coloquem no seu devido lugar que Deus lhe concedeu. Deus nos concedeu essa coroa. Se você voltar lá na primeira mulher que foi criada, Adão estava lá sozinho, triste no paraíso, e Deus falou, vou lhe fazer uma companheira. E fez uma formosura de mulher. Tudo de belo e bonito Deus colocou na mulher. Tudo aquilo que atrai o homem. Mas para quê? Para ela não se respeitar, ficar se dando aí para diversos homens? Não, Deus fez uma mulher para um homem. Então a mulher não pode perder a sua postura, a sua condição, que o Senhor Deus a fez. Mas o que está acontecendo com as mulheres de hoje em dia, independente de idade, elas não estão na sua posição, elas estão saindo. Seria muito mais fácil para Vasti obedecer a ordem do rei, né? Ela vinha pelo braço, só que o que ia acontecer? Ela não ia ter o respeito, a começar do rei, porque fugiu da regra, diante de toda a monarquia, da elite que estava ali. Vasti seria só mais uma mulher como qualquer outra, não a rainha. Porque para você ser rainha, você precisa ter postura de rainha. E o que é postura de rainha? De autoridade, de brigar, de falar? Não, de filha de Deus. Deus te fez rainha, o Senhor Jesus te fez rainha, e você precisa ter postura de rainha. Onde quer que você esteja, diante de quem você esteja, independente do que pensem de você. Ah, ela é orgulhosa, ela é difícil, ela é isso, ela é aquilo, não importa, sabe? Tenha a postura de rainha, não esqueça. Vasti é a primeira mulher que nós estamos falando, e nós vamos falar de outras também. E ela é um exemplo maravilhoso, né? Uma rainha que não desceu do seu trono, nem com a ordem do rei, porque era um rei que estava bêbado, era um rei que não estava na sua condição normal, porque em condição normal, ele jamais faria isso com a sua rainha, ok? Deus abençoe, vamos orar? Vamos orar, oh Deus Pai Celestial. Suas filhas estão aqui em oração diante de Ti, Senhor. E trazemos as nossas vestes de rainha, a nossa coroa de rainha com a qual o Senhor nos fez rainhas. E queremos, Senhor, no nosso dia a dia, hora após hora, termos posicionamento, comportamento de uma rainha do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos os passos do seu reinado, e termos em nós, Senhor, essa coroa, esse manto de rainha, essa posição de rainha que temos diante do Senhor Jesus, teu Filho. E possamos, Senhor, aprender dia após dia, através da tua palavra, a nos comportarmos como uma rainha na nossa casa, diante do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa vizinhança, do nosso mundo. Nós te pedimos e agradecemos pela posição que o Senhor nos colocou diante do mundo, Senhor, mas que muitas mulheres, jovens, adultas, maduras, não sabem disso, que elas possam aprender a posição e a condição que elas ocupam no nosso mundo. Nós te pedimos e já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.